Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Reverendíssimos padres, Padre Marcelo, nosso pároco, Padre Eduardo, Padre Ângelo, reverendíssimos diáconos, reverendas senhoras religiosas, caro diácono eleito Lucas, caros seminaristas, amados filhos, celebramos hoje, dentro dessa oitava do Natal do Senhor, a solenidade da Santa Mãe de Deus. E essa celebração se reveste de vários sentidos e significados também, porque acompanha uma passagem de tempo cronológico, mas que faz diferença na nossa vida. E Deus não se furta a participar de nada da nossa vida. Se encarnou justamente para poder tomar parte no todo da nossa vida, com exceção do pecado. Então, olhar essa celebração nesse momento exato em que estamos vivendo no tempo cronológico, é também um convite para enchermos de olhar sobrenatural o momento que nós estamos vivendo. E fazê-lo sobre a intercessão e o auxílio da Mãe de Deus. Nós ouvimos o apóstolo dizer à comunidade dos Gálatas que quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Em outra passagem, São Paulo vai dizer com outras palavras: na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo. Na plenitude dos tempos. E nesse dia em que, pela passagem do tempo, nós refletimos como nunca sobre o que é o tempo, essa palavra deve nos acompanhar de modo especial para nos ajudar a ler com os olhos da fé, o que daqui a pouco nós vamos viver civilmente. Na plenitude dos tempos. Primeiro entender isso, porque dizer que Cristo entrou no mundo na plenitude dos tempos não significa dizer que aquele tempo era mais importante do que o agora. Nem significa de modo algum dizer que Cristo precisa de um momento específico para entrar na nossa vida. Não. Mas significa dizer sim, que no momento exato, naquele que cabe, Deus entra e se faz presente na história humana. Toma parte da história humana. E como fez naquele momento, no agora da nossa vida, também entra para tomar parte. Também entra para se fazer presente. Também entra para nos mostrar que Ele é o centro de todas as coisas. Não à toa, mesmo o tempo civil, com todas as suas dificuldades, se compreende antes de Cristo e depois de Cristo. Talvez aqueles que não creiam não percebam, mas cada vez que puxam a folha do calendário, dão testemunho de Cristo. Cada vez que contam a passagem do tempo, testemunham, mesmo que não queiram, que Cristo entrou nesse mundo, porque esse tempo é entendido a partir dele. E até quem não crê, quando conta o tempo que sente, se vê obrigado a professar, mesmo sem querer, a fé no Senhor. No Senhor que, no agora, no hoje da nossa vida, se faz presente. E como essa realidade ilumina a solenidade que nós estamos celebrando? Ora, se somos convidados a reconhecer que Cristo é o Senhor da história, que Ele é o centro de todas as coisas e que ninguém pode escapar disso, e se somos convidados a fazê-lo em um dia que por excelência nós olhamos para trás, pesando o que vivemos, para projetar o para frente com as nossas esperanças e sonhos, para projetar um para frente melhor, nada melhor para fazermos isso da forma correta do que sobre o olhar da Virgem Maria. Porque proclamar que Maria é Mãe de Deus é proclamar
a centralidade do mistério de Cristo na vida de Maria. É dizer que tudo que é Maria se deve ao Cristo. O Cristo que é e sempre será o centro da sua vida. É tomarmos Maria como nossa cooperadora, como um auxílio certo, para podermos também nós colocarmos o Cristo no centro da nossa vida. Nesse momento da história em que somos convidados a olhar com atenção pelo que passamos e a tomar ânimo para aquilo que vamos ter que enfrentar, para aquilo que vamos ter que viver. Nesse momento que mais do que qualquer outro, Cristo precisa estar no centro, para que o caminho novo que vai começar, de fato, seja novo. De fato, seja um tempo da graça. Porque se não for um tempo da graça, o ano no relógio e no calendário vai mudar. Mas a vida vai seguir a mesma velharia de sempre. E para isso nós somos convidados a olhar para Maria. Olhar para ela e ver como a centralidade de Cristo na vida dela trabalhou no ser de Maria. Talvez vocês não saibam, mas nem sempre nessa data se celebrou essa solenidade. O Papa Paulo VI foi aquele que colocou a solenidade da Mãe de Deus no primeiro dia do ano e, por consequência, a sua véspera no dia 31. E quando o Papa São Paulo VI tomou essa decisão, um questionamento que surgiu dos padres da época era se era conveniente que um mistério tão importante, o mistério mais central da Mariologia, ou seja, da contemplação da vida da Virgem Maria e por consequência também do Cristo, ficasse nessa época. Porque sejamos sinceros, é tanta coisa de hoje para amanhã que a cabeça se perde. E a igreja, como mãe e mestra, ela também olha a conveniência para nos ajudar a não nos perdermos. Mas mais do que nunca, São Paulo VI insistiu que essa solenidade deveria ficar justamente aí. Porque ou nós entendemos que Cristo é o centro do que passou e do que virá, ou nós nunca vamos passar da vida velha para a vida nova. Nós vamos estar condenados a estar presos na vida velha. E se não entendermos que Cristo é o centro, nunca aprenderemos como Maria a cooperarmos na obra de Deus. E aí, até essa data nos ajuda, porque eu dizia, e é verdade, nós nos perdemos em tantas coisas e corremos sim o risco de deixar a importância desse mistério da fé se perder entre tantas coisas. Mas até nisso, sem que nós saibamos, Deus está nos dando um testemunho por meio da sua ação em Maria. Porque o que dizer da ação de Maria na obra redentora do seu Filho Jesus, do que outra coisa de que uma ação discreta, quase silenciosa. É verdade, todos nós temos uma grande devoção para com a Virgem Maria, como católicos que somos, mas nós sequer podemos imaginar o que essa mulher, o que essa portadora de Deus colabora na obra de Cristo para que as graças de Deus cheguem na nossa vida. Nós fazemos a experiência dos filhos pequenos, que são alvos da maternidade da sua mãe, no seu momento mais frágil, mas no momento em que menos entendem. Uma criança pequena exige, demanda da sua mãe muitos cuidados, mas ela demanda justamente no momento da vida em que ela menos entende, que ela está sendo cuidada, que ela está sendo velada, que ela recebe de graça, da gratuidade do coração da sua mãe, tantas e tantas coisas para o seu bem. Só quando nós ficamos mais velhos, nós começamos a entender. Por isso, não à toa,
Quando nós conseguimos grandes conquistas na vida, quando vamos agradecer, incluímos no agradecimento os nossos pais, os nossos familiares, aqueles que nos ajudaram, porque já mais velho entendemos, a conquista é nossa, mas se não fosse a ação deles, não teríamos chegado até aqui. E também o dia de hoje nos convida a entender isso, que a obra redentora é de Cristo, encarnado na nossa vida, para o nosso bem. Mas se não fosse a colaboração de Mãe de Maria, muitas das graças que nós recebemos, nós não teríamos recebido. Esse dia nos convida a perceber isso. E nos convida a perceber também que colocar Cristo no centro da vida é como Maria, dispor a vida para uma atitude de seriedade, sair da superficialidade, ter a coragem de contemplar a vida com a seriedade que ela demanda, a começar pela minha vida de fé, que precisa ser vivida com seriedade. Ter a coragem de refletir sobre o mistério da vida e dar peso à vida. E como Maria, como ouvíamos no Santo Evangelho, no silêncio do coração diante de Deus, passar pelo crivo do Cristo tantas coisas na nossa vida, tantas realidades pelas quais estamos vivendo e pelas quais teremos que passar, para ver se as estamos vivendo em Cristo, com Cristo como centro. Celebrarmos hoje a solenidade da Mãe de Deus é recebermos de Deus um convite para colocá-lo nesse ano que se inicia, no centro da nossa vida, para darmos o passo correto para que seja de fato um ano novo, para darmos o passo certo para que esse ano de 2025 seja o ano da graça do Senhor na nossa vida, e não mais um ano velho, no qual Deus quis nos abençoar, mas nós preferimos ficar com o nosso jeito, com a nossa vida velha, com a nossa vida fechada. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude a fazer desse tempo que estamos vivendo a plenitude dos tempos, no qual Cristo entra na nossa história e se torna o centro da nossa vida. Concluo desejando a todos vocês, meus filhos, que possam entrar nesse ano novo com a graça de Deus, que possam, como Maria, fazer desse ano um ano da graça. E recordo as palavras do Papa Francisco, que na força da graça promulguemos a paz, não só evitando a guerra, mas também curando-nos do veneno da indiferença, que é mais destrutivo para a paz do que a guerra. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher.